Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência, uma conversa descontraída com um cientista. Hoje o cientista é o João Pestana, que é biólogo na Universidade de Aveiro, onde fez de resto a licenciatura e o doutoramento e onde é professor. Obrigado por estar connosco. É investigador no CESAM, no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Para começar, sei que investiga ecotoxicologia aquática, fundamentalmente, tem sido uma das suas linhas de investigação. Isto tem a ver com poluição, com pesticidas, com microplásticos, mas também com a fisiologia de seres invertebrados. É destas relações que vamos falar consigo nesta conversa. Muito obrigado por estar connosco. E então, o que é que liga estas áreas que eu referi aqui? São tudo áreas separadas ou está tudo ligado? Não, está tudo ligado. A ecotoxicologia é uma área da ecologia e é bastante multidisciplinar. Portanto, nós em ecotoxicologia avaliamos os efeitos de substâncias químicas e outros estressores no meio ambiente, nos organismos, nas populações, nos ecossistemas. E a forma como nós, muitas das vezes, avaliamos esses efeitos é através de respostas dos próprios organismos. O mais conhecido é a sobrevivência, a mortalidade que é provocada pela contaminação, mas também temos respostas subletais e muitas vezes a um nível celular, a um nível que é suborganismal e, portanto, aí é que entram todos os processos fisiológicos que os organismos que são induzidos pela contaminação, pela exposição a alguns desses contaminantes. E sim, eu tenho utilizado invertebrados aquáticos para fazer a avaliação de efeitos de uma série de contaminantes, que vão desde pesticidas, já trabalhei com microplásticos, já trabalhei com fármacos. Pronto. Sim, também agora citou os fármacos, porque é uma preocupação que, aliás, tem provocado algumas campanhas, digamos assim, a outro nível, claro, para as pessoas não deitarem fora os medicamentos que não usam, não é? E fazer essa recolha, porque os fármacos vão... Claro, sim, são produtos químicos, não é? São produtos químicos e são desenhados para exercer um efeito, pois. Não é? Só que muitos dos processos fisiológicos onde eles atuam nos humanos também existem nos organismos, nos invertebrados, nos peixes, nas aves. Sim. E, portanto, eles são considerados muitas vezes contaminantes emergentes. São o quê? Contaminantes recentes, produtos químicos recentes, podem ser fármacos, que ainda não conhecemos muito bem as concentrações no meio ambiente. Muitas das vezes esses compostos não são eficientemente tratados pelas estações de tratamento de águas residuais. E são também contaminantes emergentes porque não sabemos que tipo de efeitos exercem na biodiversidade. Porque, normalmente, a introdução de um medicamento, já que estamos agora a falar dos medicamentos, depois já vamos voltar para trás, não é bem a sua área, mas um medicamento para entrar em mercado, digamos assim, sofre ou é submetido a muitos testes, nomeadamente testes em humanos. Começam-se lá mais para trás. A última fase, digamos assim, antes de entrar no mercado, são os testes em humanos. Mas não são feitos testes nos invertebrados marinhos, por exemplo, não é? Não, mas, por exemplo... E os efeitos podem não ser os mesmos. Podem não ser os mesmos e até pode acontecer, não estou a lembrar assim de nenhum caso, mas algum fármaco que seja utilizado para a saúde humana que se revele tão tóxico que possa levar à sua proibição. Pois. Nomeadamente, em ecotoxicologia, o que nós fazemos é produzir dados que depois são utilizados pelos legisladores, e neste caso pela Comissão Europeia, para fazer o estudo de impacto ambiental de uma determinada substância, e aqui pode ser um fármaco, para estabelecer limites máximos aceitáveis no meio ambiente, por exemplo, nos ecossistemas aquáticos, e poder restringir o seu uso ou limitar ou até proibir o seu uso, ou por exemplo, inseri-lo em listas de substâncias prioritárias que têm que depois ser monitorizadas no meio ambiente. Uma decisão, por exemplo, lá está, estamos a fugir um bocadinho, mas já agora, quando o Infarmed proíbe retira do mercado um produto, é porque se verificou que ele estava a ter efeitos maus, digamos assim, negativos sobre os humanos. Sim. Existe algum procedimento semelhante
se for detectado que aquele produto prejudica outro tipo de animais, digamos assim. Relativamente aos Os fármacos, dados que as investigações que vocês fazem podem ter algum efeito a este nível? podem. A avaliação de risco ambiental, de uma maneira muito simples, tem a ver com a toxicidade de um determinado composto para os organismos e tem a ver com a concentração a que é encontrado no meio ambiente. Com base nesses dois valores, digamos assim, nós estabelecemos quocientes de risco e o risco que essa substância, que esse composto tem para o meio ambiente. Se esse risco for muito elevado, por exemplo, a Agência dos Produtos Químicos Europeia isso pode levar a que proíba a sua utilização. Pode, por exemplo, fazer com que ele seja inserido em substâncias prioritárias que têm obrigatoriamente que ser monitorizadas, por exemplo, no âmbito da Diretiva Quadro da Água, que avalia o estado ecológico do sistema das massas de água, e o que faz é que, se um determinado composto está a nível do seu máximo admitido, o seu limite, esse ecossistema já não está no bom estado ecológico e químico. E, portanto, isso, segundo a diretiva, obriga os países a terem que implementar medidas de restauro para chegar ao bom estado ecológico. E nós podemos estar confiantes que essas decisões são tomadas, de facto, com base em fundamentos, em razões científicas, critérios científicos? Podemos. Sim. Podemos porque há uma série, não é só o meu grupo, não sou só eu. Sim, claro. Temos uma série de investigadores que, por acaso, trabalham nesta área e até estudam muitas das vezes os mesmos compostos. Certo. E, portanto, os legisladores analisam uma série de dados científicos para poderem tomar para chegar às suas conclusões. E pedem-vos também, vocês, a interação com os decisores políticos e com a sociedade de uma forma geral, existe também este nível? Às vezes existe, mas é mais comum nós publicamos os nossos dados em revistas científicas da área que depois são aproveitados para fazer essa meta-análise, para o processo legislativo. Mas por vezes pedem-nos conselhos. Eu, por exemplo, já fui convidado num grupo de especialistas para, por exemplo, era a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e o que eles queriam era saber um pouco mais sobre filtros UV. Portanto, os compostos são utilizados nos nossos protetores solares. É um grande problema para corais, por exemplo, e eu tinha trabalhado com filtros UV, tive uma aluna de doutoramento, a Diana, que fez doutoramento nessa área, e nós tínhamos algumas respostas que eles estavam interessados. Não respostas ao nível da mortalidade, mas respostas ao nível do crescimento, da emergência dos insetos e, portanto, fui lá apresentar os dados que tinha, explicá-los, e eles, com base nessa informação e de muitos outros cientistas que foram lá, para escrever o seu relatório, que tinha o seu conselho relativamente à legislação sobre aquele tipo de produtos. Como é que chegaram até si? Digamos assim, foi um artigo que publicou, provavelmente, foi? Provavelmente sim. Sim. E, portanto, perceberam que era especialista nesta área, porque nos Estados Unidos podiam só cingir-se aos seus próprios, não é? Mas houve essa preocupação, e provavelmente na União Europeia também fazem a mesma coisa, vão buscar pessoas de diferentes geografias, não é? Sim. Porque estas questões da poluição não são específicas, no seu caso, da Ria de Aveiro ou daquele mar ali, não é? São mais genéricas, não é? Sim. Pelo menos há padrões, com certeza que... Sim, e por isso é que os ensaios ecotoxicológicos que fazemos no laboratório são tão importantes, porque eles podem ser repetidos por outro grupo a trabalhar nos Estados Unidos, no Japão, e portanto nós o que tentamos fazer é pegar num composto químico, fazer essa avaliação o mais correta possível, para termos uma base de dados sobre, por exemplo, neste caso, a toxicidade desse tipo de compostos. O seu foco é só ecotoxicologia aquática, portanto, foca-se muito nos seres vivos e nos ecossistemas aquáticos, não é? E utilizo como organismos sentinela, portanto, os organismos que nós utilizamos para avaliar esses efeitos, utilizo organismos aquáticos, insetos, crustáceos,
planárias, esse tipo de organismos. E estão permanentemente, entre aspas, a ir lá ver se a acontecer alguma coisa ou é só quando há um alerta? Como é que funciona? Depende. Não trabalho, por exemplo, em situações de há aqui um problema neste troço de rio ou nesta lagoa. Não. Eu faço, um dos objetivos da ecotoxicologia é também conseguir prever efeitos. E, portanto, eu faço ensaios em laboratório com esses organismos, tento perceber de que forma, tento aumentar a relevância ecológica desses ensaios. Os ensaios em laboratório são com condições muito controladas. Os organismos têm a comida controlada, têm a temperatura sempre constante e ótima para eles, têm o fotoperíodo controlado. E nós tentamos aqui jogar um bocadinho e fazer exposição a múltiplos estressores, por exemplo, outros contaminantes, porque na realidade, nos ecossistemas naturais é isso que acontece. Jogar aqui um bocadinho também com, por exemplo, o efeito das alterações globais e, portanto, ver se determinado efeito de determinado composto é alterado, por exemplo, por uma onda de calor ou por fenómenos de salinização, que acontecem muito nos ecossistemas aquáticos. E desde cedo, desde o meu doutoramento, que também tentei incluir aqui um bocadinho de estressores bióticos, isto é, a presença de predadores, a presença porque de facto é o que acontece nos ecossistemas naturais. No âmbito também da minha investigação, conseguimos criar um sistema de rios artificiais, são mesocosmos, que são feitos para mimetizar as condições ambientais. Portanto, no CESAM e na Universidade de Aveiro, temos um sistema composto por 36 canais, são canais pequenos. Mas isso é feito dentro do campus, dentro do laboratório? Dentro do campus, é indoor, sim, aquilo é dentro de uma sala. O que nós tentamos fazer é mimetizar as condições de um rio, por exemplo, com água corrente, com o sedimento, que simula, que vamos buscar ao campo, que tem uma grande vantagem, que é que nós conseguimos ir ao campo e conseguimos trazer a biodiversidade existente lá e expor. Portanto, aqui são ensaios multiespécie, nós conseguimos fazer a exposição, por exemplo, de uma cadeia trófica, em vez de estar a trabalhar com ensaios de uma só espécie. Isso é muito importante porque conseguimos tentar ver os efeitos diretos naquelas espécies e os efeitos também indiretos, portanto, que ocorrem, por exemplo, se um predador for afetado, tem consequências para os níveis tróficos inferiores. Portanto, aumentar o realismo... Permite uma visão mais de conjunto, não é? Permite uma visão de conjunto, permite avaliar efeitos ao nível do ecossistema, produção primária, na degradação da matéria orgânica, e permite uma coisa também muito importante, que é validar os nossos ensaios laboratoriais. Pois. Porque se eu tenho, com um ensaio com uma espécie de inseto e digo que concentrações X provocam um efeito no crescimento, um efeito adverso no crescimento, os bichos crescem menos, com os ensaios dos rios artificiais, expondo toda aquela comunidade de macroinvertebrados, eu posso saber se aquela concentração que eu estava a dizer que tinha um efeito, de facto afeta esses processos no ecossistema, se provoca alteração na estrutura, na diversidade da comunidade de macroinvertebrados que existe lá. Portanto, permite anular ou contrariar um eventual enviesamento porque aquela situação foi criada, não é? Foi artificialmente. Não é tanto um enviesamento, mas, quer dizer, cada espécie tem a sua tolerância. Pois. E, de facto, se eu fizer um ensaio a 20 graus, ou se fizer um ensaio com uma temperatura que não é constante, eu posso ter resultados ligeiramente diferentes. De facto, essa questão de poder... nas comunidades naturais, não temos só aquela espécie, temos várias espécies e cada uma com a sua sensibilidade específica. E, portanto, são os dois importantes, certo, mas utilizamos para... É a mesma coisa que estudar, por exemplo, os atropelamentos. Se não houver carros, a pessoa não vai ser atropelada e então nesta cidade não há atropelamentos, não há automóveis. Claro. É um bocado, enfim, é uma comparação um bocado básica, mas é um bocado isto, não é? Por falar em atropelamentos e nas ruas das cidades, há um projeto onde está envolvido agora mais recentemente, pelos vistos, não é? Que estuda os pneus, os efeitos dos pneus nos pavimentos. Como é que se meteu nisto? Estuda o efeito de alguns compostos que são utilizados
para melhorar os processos de produção e a durabilidade dos Sim. pneus. Mas isto tem a ver com ecotoxicologia? Tem a toxicidade desse tipo de compostos. Ah, Esses compostos, houve recentemente, há cerca de, não quero enganar, mas há poucos anos, um desses compostos, reparou-se a 6-ppd-quinona, é um composto que resulta da degradação, da oxidação de outro composto que é utilizado nos pneus. E quando há o desgaste normal dos pneus na estrada, sim. em contacto com o ar e com a água, forma-se então este composto e notou-se nos Estados Unidos que era das substâncias mais tóxicas alguma vez encontradas e estava associado à mortalidade de peixes, um salmonídeo, e portanto criou um alerta muito grande. E antes disso não se suspeitava... Alguns destes compostos, e esta 6-ppd-quinona, este metabolito, nem sequer nessa altura era produzido sinteticamente. Portanto, nós nem tínhamos como o estudar em laboratório. Sim. Pronto, agora já está. Portanto, e já havia alguma informação de que alguns destes compostos chegam aos ambientes aquáticos por meio de água de escorrência de estradas, e esse é que é o grande problema. Como chuvas ou As chuvas inundações. e os sistemas de águas pluviais não têm tratamento. Pois. Portanto, normalmente funcionam por gravidade, e, portanto vão parar aos rios e depois ao mar. Certo. E o que se viu é que, de facto, estes compostos, entre muitos outros, que também existem porque vêm da produção da borracha dos pneus, podem ser, de facto, tóxicos para organismos aquáticos, lá está, e afetar o funcionamento dos ecossistemas. Foi preciso ser muito curioso para, para ir fazer esse percurso para montante, digamos assim, não é? Ou não foi assim que funcionou? Sim, foi. Eu acho que qualquer... Detectou-se nos organismos e depois deixa cá ver de onde é que isto vem, foi assim? O que aconteceu nos Estados Unidos, Sim, por eles exemplo. notaram uma grande mortandade Pois, em é certas isso. populações e tentaram ver o que é que estava a acontecer. O que estava a acontecer. Daí chegaram, e aquilo era um rio urbano, perto de uma zona urbana, Sim. que provavelmente deveria receber escorrências de estradas. Foram caminhando e foram chegando lá, detectaram estes compostos, associaram ao desgaste dos pneus e depois viram que não era o composto parental em si, mas era um metabolito que exercia essa E toxicidade. portanto, detectaram que isso era, que era utilizado, digamos assim, na produção do fabrico dos pneus, não é? Sim. E isso... Claro que dos Estados Unidos eles têm carros muito maiores, Sim, há um desgaste sim, muito sim. maior, mas, por exemplo, agora com a questão dos veículos elétricos, que são mais pesados e têm aquela aceleração mais forte, Sim. Há mais desgaste, provavelmente. pensa-se há mais... que irá haver muito mais desgaste dos pneus e, portanto, este problema, junto, claro, com o aumento do Claro, tráfego, claro. terá sempre tendência a aumentar. E já existe informação sobre se isso está a influenciar os processos de fabrico dos pneus? Ou isso não é possível alterar esse processo? Pode ser. Vamos imaginar... Mas não tem conhecimento Eu que não isso tenho já esteja a conhecimento que acontecer? isso já esteja, mas até porque, por alguns resultados, inclusive meus preliminares, essa toxicidade tão grande para peixe não se verifica para outras espécies. E então esse estudo também criou Sim. alguma celeuma e mesmo para outros peixes não é assim tão tóxico. Mas de facto pode acontecer. Vamos imaginar que um destes aditivos usados em pneus era considerado mesmo perigoso para o meio ambiente, muito tóxico para um determinado conjunto de organismos. Isso podia levar, por exemplo, na União Europeia, a restringir o uso ou a proibir o uso. E aí tem que se procurar alternativas, compostos que tenham a mesma função, mas que não sejam tão tóxicos. E a União Europeia, normalmente, é mais restritiva, não é? Mais... Especialmente agora. Agora os Estados Unidos serão Pois. mais. E portanto, a nível portanto, de influência nos processos legislativos, este é um exemplo que pode vir a ganhar força, não é? Da outra atividade que tínhamos estado a falar antes, também há essas influências ou essa possibilidade de influenciar os decisores políticos? Sim. Tem sido possível? Não é fácil, normalmente, para a questão dos riscos químicos associados à poluição
contaminação ambiental, a nossa legislação obedece à legislação europeia. Pois. Portanto, é quase automático o uso que o legislador faz destes dados e depois, então, estabelece os limites máximos admitidos no ambiente, por exemplo, e assim é mais fácil. Referiu aí que era uma determinada espécie de peixes é que era afetada lá nos Estados Unidos. Cada região pode haver espécies que existam um pouco por todo lado, mas há outras que existem só em determinadas zonas. Vocês, os cientistas, quando estão a estudar uma determinada zona geográfica e um determinado tipo de peixe ou de organismos, levam em consideração essas diferenças, isto é, depois a utilização dos resultados não é pode não ser generalizável. Como é que se lida com essa variabilidade, se quiser chamar assim? Depende. Nós sabemos sempre que cada espécie tem a sua sensibilidade. E varia muito. Às vezes, mesmo no mesmo grupo, eu posso ter 2 insetos até da mesma ordem e ter alguma diferença. Há uma espécie que é mais tolerante. E quando fazemos ensaios de laboratório, nós trabalhamos com espécies modelo. Sim. E são espécies muito utilizadas porque já não são assim tão sensíveis, porque permitem esse manuseamento. Têm ciclos de vida muito rápidos, por exemplo, e conseguimos, com um crescimento muito rápido, para nós mantermos essas espécies em cultura, em laboratório. Evidentemente, na análise de risco ambiental também existem certos fatores de correção que já têm em conta isso, essa variabilidade, essa variação de sensibilidades. No caso em que me está a dizer, o que por muitas das vezes também se faz é avaliar o estado ecológico de determinados ecossistemas, vendo a biodiversidade existente. E, portanto, aí entra exatamente todos os organismos que estão presentes. Um mesmo organismo que exista numa região A e que também exista numa região B, mas as condições ecológicas daquela região B são diferentes. Portanto, o organismo, seja um animal, seja o que, portanto, pode ter reações diferentes conforme a temperatura ou a salinidade. Não sei, é o mesmo ser, mas ter reações diferentes e resistências diferentes, ou não? Pode. E, aliás, o meu primeiro projeto que coordenei tinha a ver com isso. Nós olhámos, em vez de ser para o organismo, a espécie, olhámos para diferentes populações. Sim. Para quê? Para tentar investigar se a contaminação histórica, portanto, contaminação que tem dezenas de anos, no nosso caso eram metais, influenciava a sensibilidade, tolerância, daquela espécie. É a mesma espécie, populações recolhidas em diferentes cursos de água, até porque os contaminantes, há uma hipótese, de erosão genética, de microevolução devido à poluição. E o que nós reparámos foi que, embora não tivéssemos comprovado essa hipótese de erosão genética, porque trabalhamos com um inseto que reproduz-se muito, populações muito grandes, e isso também contribui para que a diversidade genética não baixe, a mesma espécie, mas se os organismos vierem de locais contaminados e eu os testar exatamente nas mesmas condições no laboratório, era mais tolerante. Portanto, já havia alguma adaptação. E isso nós também temos sempre de ter em consideração quando, por exemplo, vamos buscar organismos ao campo para fazer os nossos testes. Sim. Temos sempre de ter em consideração o estado ecológico e químico desse local. E por isso tentamos sempre ir buscar de locais minimamente impactados. Sim. Há um outro projeto que já sei que esteve envolvido também, que é o Parque, e o Sésamo está envolvido, acho, também neste e por aquilo que eu li, havia o objetivo de estabelecer um centro de excelência em avaliação de riscos em toda a União Europeia. Isto é aquela tendência da União Europeia de centralizar e generalizar tudo, ou faz sentido haver um centro, de facto, de excelência que possa depois... Um centro, mas é um centro, mas mais no sentido de uma rede. E, portanto, não é ter a expertise também em vários pontos. Portanto, não é criar mais uma agência europeia? Não. 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 Tá bem. Pretende desenvolver novas metodologias na avaliação de risco, o que inclui
vários testes e várias avaliação de toxicidade de diferentes compostos. Portanto, era haver uma estratégia química, não é? Para toda a União Europeia, não é? Já há, Sim. mas há muita coisa que vai sendo revista e melhorada, mesmo nos processos de avaliação de risco ambiental. Neste campo da avaliação ambiental, normalmente como é que funcionam as orientações que vêm de Bruxelas, chamemos-lhe assim? Porque há decisões, há diretivas, há alguns desses mecanismos depois são de aplicação imediata, é igual para todos, há outros que têm a adaptação a cada um dos países. Nesta área, é esse o modelo que se segue? Cada qual pode depois adaptar? Não. Por exemplo, É muito diretivo mesmo? A área que eu conheço, por exemplo, Sim. nos ecossistemas aquáticos, somos muito restringidos pela Diretiva Quadro da Água. E essa sim, para determinar igual o para estádio todos? químico, os países podem propor algumas substâncias prioritárias que querem monitorizar, mas os limites são geralmente semelhantes em todo o lado. E os cientistas dão-se bem com essa metodologia, digamos assim? Ou que gostariam de ter mais liberdade? Eu dou-me bem com Está-se essa bem. metodologia. Não sei se os decisores políticos às vezes podem não se dar Sim. tão bem. Mas aí muitas vezes não são razões científicas, são outro tipo Normalmente são de razões razões, não é? económicas. Exatamente. A economia é também um elemento influenciador da atividade científica. Enfim, temos logo à partida os financiamentos, não é? Pronto. Mas depois, em termos de influência ou de orientação, sente-se um bocado isso ou não? Estamos a falar da liberdade dos cientistas, da autonomia dos cientistas, não é mais liberdade, é mais autonomia. Eu penso que existe autonomia e existe Sim. liberdade a nível científico. E acho que os cientistas também se preocupam com as consequências económicas Claro. dos seus resultados, ou se querem propor novas metodologias, ou novas abordagens, ou soluções para mitigar algum tipo de poluição, também têm que ter essa consciência. Porque há muitos estudos, como sabe, e obras publicadas sobre os limites da ciência, não é? Nesta área em que o João Pestana trabalha, sentem-se esses limites ou que não sejam aqueles limites tecnológicos, olha, não tenho tecnologia preparada para isso. Outro tipo de contingências, outro tipo de despartilhos, digamos assim. Que me lembra, assim, só se for as considerações éticas de experimentação, Era por aí que eu queria ir. animal. Se bem que eu trabalho com invertebrados e então ainda não temos esses constrangimentos que temos, por exemplo, quando trabalhamos com vertebrados, com peixes. Sim. Se bem que é preciso ter noção é preciso ter bom senso de não estar e de programar bem as experiências para não estar a utilizar organismos em demasia, especialmente quando os vamos recolher ao campo. Uhum. Que pode ser sempre ter algum impacto, porque no fundo vamos lá e recolhemos alguns, às vezes centenas de organismos. Sim, porque há instituições, há por um lado a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária que se preocupa com essa regulamentação, e depois há instituições, há centros de investigação que têm os organismos responsáveis pelo bem-estar animal, por exemplo, em que nesta área também, por serem invertebrados, há mais flexibilidade. Tirando certos chocos e lulas, polvos, ainda não há essa consideração. Portanto, por exemplo, nós quando fazemos ensaios com peixes adultos, temos que pedir autorização. E então temos que elaborar um relatório em que discriminamos qual é o objetivo do trabalho, quantos o número de organismos que vamos utilizar e para quê. E como é que vamos manusear os organismos e como é que se vão manter, exatamente. E existe, sentem a pressão política, porque a nível político também há movimentos, há partidos muito preocupados com isto. Vocês sentem essa pressão e sentem que isso pode limitar de alguma maneira, condicionar? Eu penso que no nosso país ainda não se sente. Não? Ainda não se sente.
noutros países, que há uns anos houve casos em Inglaterra de ONGs e de organizações assim um bocadinho mais radicais que até invadiam as universidades e faziam muita experimentação animal. Experimentação animal, não é? Pois. Mas, portanto, do vosso lado, então, ainda consegue-se trabalhar, é? Sim. E há procura, digamos assim, já falou há pouco de estudantes de doutoramento, há procura pela parte dos jovens de enverdarem por investigação nesta área? Ou têm a falta de estudantes, digamos? Não, penso que não temos tido falta de estudantes. Acho que é uma área que é a ecotoxicologia. Eu também dou aulas na Universidade de Aveiro e vejo sempre que os alunos gostam desta área da ecotoxicologia, porque tem ecologia, tem preocupações ambientais. As preocupações ambientais já também estão a entrar na nossa cultura, não é? Na nossa, dos seres humanos, normalmente, não é? Sim. Portanto, nesse aspecto não está preocupado com a falta de alunos. Para já não. Para já não. Antes de terminarmos, João Pestana, queria falar também de um outro projeto em que está envolvido, até mais recente, que é um estudo sobre poluição luminosa como desregulador endócrino. Vamos lá traduzir isto por palavras mais perceptíveis para o nosso público. O que é isto? Sim, recentemente eu estou muito focado na poluição luminosa e, portanto, nos efeitos da luz artificial noturna no meio ambiente. Portanto, tudo o que é iluminação pública, de publicidade, de lojas, até a nossa iluminação das nossas casas, que entra para o meio ambiente, pode ter consequências negativas. Já não apenas nos meios aquáticos. Eu foco-me nos ecossistemas aquáticos, sim. Estamos a falar, por exemplo, de iluminação em pontes? Por exemplo, em estradas, os faróis dos carros. Sim. Tudo o que seja iluminação artificial pode, quando em excesso, provocar efeitos. Como é que se estuda isso? Como é que se avalia isso? Avalia-se simulando o que acontece nos ambientes urbanos contaminados por luz artificial. E, portanto, nos meus ensaios de laboratório, em vez de ter um fotoperíodo onde eles têm X horas de luz, um horário de verão, 16 horas de luz, 8 horas de escuridão total, temos, durante essas 8 horas, luzes, reduzindo a intensidade, em que expomos os organismos a essa luz artificial e avaliamos efeitos. Já temos 2 projetos no CESAM sobre esta temática. Desregulador endócrino, porquê? Porque um desregulador endócrino altera o funcionamento do sistema hormonal. Sim. E nós e os organismos, a melatonina, a hormona do sono, cuja síntese é alterada quando somos expostos à iluminação artificial. E, portanto, essa hormona, para além de nos sincronizar com o fotoperíodo natural, tem uma série de funções, é multifuncional, atuando ao nível das respostas imunológicas, do stress oxidativo, regula outras hormonas, portanto, crescimento, para além do ciclo de sono-vigília. Isso também acontece nos organismos. E já há evidências disso? Resultados? Sim. Já há evidências. Para além disso, deixe-me só dizer que esta problemática cresce, ou aumentou muito nos últimos anos com o crescimento e a expansão da urbanização, mas também com a utilização das lâmpadas LED. Sim. Que as lâmpadas LED são mais eficientes, mas ao mesmo tempo, especialmente a luz branca fria, introduz no meio ambiente luz azul, do comprimento de onda no azul. Sim. Que se sabe que ainda tem um efeito mais negativo nesta síntese desta hormona. Por isso é que se diz que as pessoas não devem estar com o telemóvel antes de dormir. E por isso é que os telemóveis já têm um filtro para a luz natural que filtra a luz azul, exatamente para não ter esses efeitos. E, portanto, sabendo se houve essas recomendações para os telemóveis, para os indivíduos humanos, agora vocês estão a estudar sobre outros Exato. E as disrupções do ciclo circadiano reguladas por essa hormona, pela melatonina, estão associadas nos humanos a uma série de doenças. Cancro, diabetes... Não é só por dormir melhor ou dormir pior, ou adormecer mais rápido ou não. E nós temos muitos exemplos nos ecossistemas naturais de efeitos
ecológicos dessa luz artificial. O caso mais visível para todos é os mosquitos, Sim. que são atraídos pela luz e que ficam ali a voar à volta dos candeeiros de iluminação pública, por exemplo. Isso é uma armadilha ecológica para os organismos. Os organismos, especialmente os aquáticos, quando emergem, são atraídos por essas luzes e depois morrem por exaustão, por predação, que também os predadores também os seguem. Também aproveitam. E não se conseguem reproduzir porque não voltam para os locais. Certo. Há, por exemplo, os casos das tartarugas recém-nascidas nas praias que confundem as luzes com o reflexo da lua no mar e, portanto, em vez de irem para o mar, vão para o interior e depois morrem por exaustão e dissecação. Não havia tanta informação acerca de efeitos em organismos aquáticos. E, portanto, é isso que nós estamos a estudar. Estamos a utilizar intensidades baixas, como as que são observadas no meio urbano, e já temos resultados muito interessantes acerca de, por exemplo, posso dizer que intensidades baixas afetam a reprodução de uma série de invertebrados. Portanto, os organismos sujeitos àquela intensidade luminosa reproduzem-se menos e, portanto, isso terá uma consequência para as populações. Mas é uma área de investigação relativamente recente. É relativamente recente, sim. Então, muito trabalho pela frente, não é, João? Espero que sim, sim. João Pestana, muito obrigado por ter estado connosco nesta João. conversa que é o último episódio do ScienceCast desta temporada. Nós agora vamos fazer uma paragem e regressamos em setembro. Este episódio e os outros todos estão disponíveis nas principais plataformas de podcast e está também no canal de YouTube de vídeo. Estão os nossos episódios também, que pode rever sempre que quiser e participar, portanto, nestas conversas com ciência. Muito obrigado por estar connosco e até setembro.